E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A gente tem aqui correção dos exercícios de matemática da aula da semana passada, para as turmas do primeiro EJA A e B. Então, vamos lá, certo? Na nossa primeira questão, a gente tem aí, ó, utilizando os símbolos de pertence e não pertence, relacione os elementos do conjunto A, 1, 3, 5, 7, e o conjunto B, menos 1, menos 3, menos 5, menos 7. Então, ele dá aí para a gente, ó, o que é que acontece com o elemento 3 em relação ao conjunto A, o elemento 5 em relação ao conjunto B, o menos 1 em relação a A e por aí segue, certo? Ó, a gente vai começar focando nisso aqui, ó. Pertence e não pertence, certo? Então, para o nosso letra A aqui, a gente tem o elemento 3 e o conjunto A. Eu vejo aqui, ó, que dentro do meu conjunto A eu tenho o elemento 3. Então, a gente diz aqui, ó, 3 pertence a A, certo? A letra B perguntava 5 e conjunto B. Conjunto B está aqui, só que aqui eu não tenho 5, aqui eu tenho menos 5. Nesse caso, a gente vai dizer, ó, que o elemento 5 não pertence ao conjunto B, certo? A próxima, ó, menos 1 e o conjunto A. Conjunto A eu tenho 1, só que é o 1 positivo e não o negativo. Então, nesse caso, ó, o menos 1 não pertence ao conjunto A, certo? Próxima afirmação, 7 e conjunto A. O 7 está aqui, ó, dentro do conjunto A. Então, 7 pertence a A. A próxima, a gente tem menos 3, conjunto B. Como menos 3 está aqui no conjunto B, então menos 3 pertence a B. E a última, menos 7 em relação ao conjunto A. Como no conjunto A eu só tenho valores positivos, menos 7 não faz parte, então, ó, menos 7 não pertence a A, certo? Exercício 1 era isso aí. No exercício 2, a gente ia ter o seguinte: represente abreviadamente e por extenso o conjunto A, dado que, na letra A, os elementos de A são consoantes do nosso alfabeto. Na letra B, os elementos de A são números não negativos, ou seja, números positivos, cuja escrita termina em 0 ou em 5 na ordem das unidades simples, ou seja, são números que terminam ou em 0 ou em 5. Então, bora ver aqui a letra A, como é que fica, certo? Ó, ele pede para a gente fazer a solução de duas formas, abreviada e por extenso. Por extenso é escrevendo cada elemento. Como ele pede as consoantes do nosso alfabeto, eu vou ter aqui, ó, B, C, D, F, G, H, ou seja, todo o alfabeto, só que sem as vogais, certo? Então, essa aqui é a representação por extenso. Já a representação abreviada é aquela que a gente também pode dizer que é a representação por característica, que é quando a gente pega uma regra que engloba todos os elementos do conjunto. Então, a representação abreviada disso aqui poderia ficar assim, ó. A é igual a todo o valor x, tal que esse x seja, ó, uma consoante do nosso alfabeto, certo? Então, representação abreviada e representação por extenso. A gente tem aqui a letra A. Na letra B, agora, a gente vai ter o seguinte, ó, representação por extenso, certo? Como eu quero números terminados em 0 ou em 5, eu vou ter aqui, ó, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e por aí segue, certo? Já que esses números são infinitos. Então, aqui eu tenho representação por extenso, escrevendo cada elemento, certo? Cada número. Já a representação abreviada poderia ficar assim, ó. A é igual aos números x, tal que x
é um múltiplo natural de 5. Como assim um múltiplo natural de 5? Múltiplo quer dizer que são os números que eu consigo multiplicando 5. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 3, 15, por aí segue, certo? E quando ele fala que é natural, ele está dizendo que são números positivos. Como ele disse aqui, ó, números não negativos quer dizer que são números positivos, certo? Números naturais. Então, nossa questão 2 ficará dessa forma aí, certo? Na próxima, a gente tinha aí, ó, relacione os conjuntos utilizando o símbolo de igual ou diferente. Então, a gente tem aqui em cada alternativa um conjunto A e um conjunto B. E a gente ia dizer se eles são iguais ou diferentes. Então, na letra A, eu tenho aqui, ó, conjunto A, 0, menos 1, menos 2, menos 3. E o conjunto B, x tal que x é um número positivo, certo? Então, de cara essa letra A, ó, a gente vai ter, ó, que A é diferente de B. Por que diferente? Porque no meu conjunto A eu estou vendo aqui números negativos e aqui no meu conjunto B eu não estou vendo, mas está dizendo para mim que são números positivos. Então, números negativos são diferentes de positivos. Então, os dois conjuntos, ó, A e B, na nossa alternativa A aqui, são diferentes, certo? Próximo conjunto, próxima alternativa que a gente tem aqui, diz aqui, ó, meu conjunto A é formado pelos dias da semana, ó, sábado e domingo, só sábado e domingo. E o conjunto B diz que é formado por qualquer valor x, tal que esse x é um dia da semana. Então veja bem, apesar de no conjunto B, que é o conjunto dos dias da semana, eu ter o sábado e o domingo, o meu conjunto B não vai ser só esses 2 dias, certo? Ele fala aqui que seja dia da semana. Então, dia da semana vai entrar todos, segunda, terça, quarta, e são elementos que eu tenho aqui em B, certo? E que não existem em A. E para dois conjuntos poderem ser iguais, eles têm que ter exatamente os mesmos elementos. Então, nesse caso, ó, na letra B, o conjunto A novamente é diferente do conjunto B, certo? Na próxima questão agora, letra C, ele diz assim, ó, conjunto A é formado por RS, SC, PR. E o conjunto B é formado pelos valores x, tal que x é uma sigla de um estado da região sul do Brasil, certo? Então, lembrar um pouquinho lá das aulas de geografia, certo? Bora ver uma coisinha aqui, ó. Os estados da região sul são, ó, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E as siglas dele, ó, são, ó, PR, SC e RS. Tá aqui, ó, o mapinha do Brasil pequenininho, a região sul aqui embaixo, os 3 estados, certo? Então veja bem, aqui eu estou dizendo que o conjunto é RS, SC, PR. Então aqui. E aqui eu estou dizendo que o meu conjunto B são as siglas dos estados do sul do Brasil. Essas siglas são quem? Ó? PR, SC e RS. Ou seja, esse é meu conjunto B e esse é meu conjunto A, certo? Apesar deles não estarem escritos na mesma ordem, e em conjuntos a ordem não importa, mas eles são iguais. Os mesmos 3 elementos daqui são os mesmos 3 elementos daqui. Então, nesse caso, como todos os elementos se repetem exatamente iguais, os dois conjuntos A e B aqui, ó, nessa alternativa C, vão ser, ó, iguais, certo? Letra D. Na letra D, ele diz assim, ó, conjunto A é formado por O e H. E na letra B, e no conjunto B, ele diz, ó, é igual a X, tal que X é um elemento químico que compõe a molécula de água. Então, a gente tem aqui a molécula de água. Molécula de água é formada por oxigênio, que é o símbolozinho O, e por hidrogênio, que é o símbolozinho
H, que é o H2O, não é isso? A água. Então, o que é que acontece? A gente tem aqui, ó, quais são os elementos químicos aqui do meu conjunto A? O e H. E aqui no meu conjunto B, ó, que fala da molécula de água, eu tenho O e H. Aí alguém podia perguntar assim, mas o H apareceu duas vezes. Tem nada a ver. Em conjuntos, ó, valores que se repetem, eu só conto uma vez. Então aqui eu tenho O e H. Como nos dois conjuntos eu tenho exatamente os mesmos elementos químicos, O de oxigênio e H de hidrogênio, quer dizer que esses dois conjuntos são, ó, iguais, certo? Então, questão 3 da gente ficava assim, ó, letra A diferente, letra B diferente, C igual e D igual, certo? Nossa última questão agora, questão 4. Dizia assim, ó, use um diagrama de Venn para representar o conjunto dos números inteiros não negativos menores que 100 e que sejam múltiplos de 11, certo? Questão cheia de detalhes assim na leitura, mas simplesinha, certo? Diagrama de Venn é aquele diagramazinho que a gente faz um círculo, certo? Um oval, e coloca os números escritos dentro. E quais números ele quer que a gente escreva aqui, ó? Números inteiros não negativos, ou seja, números inteiros positivos, certo? Números que a gente usa para contar, que são positivos. E ele diz aí, ó, menores do que 100, certo? Então, tem que ser qualquer número que vá até 99 e que seja múltiplo de 11, ou seja, múltiplo de 11 que a gente consiga contando de 11 em 11, certo? Então, a gente vai ter o seguinte, como é que vai ficar a solução disso aqui? Bora fazer o diagrama. Fez uma linha para ser o diagrama, colocou um Mzinho aqui, ó, para dar nome ao conjunto. Desculpa aí o barulho, tá, gente? É a rua que é muito movimentada, então faz um pouco de barulho. Mas vamos lá, ó. A gente faz o diagrama, linhazinha fechada. Colocou a letra M para dar o nome ao conjunto, certo? Podia ser qualquer letra, eu só botei M por causa de múltiplos aqui, mas sempre tá A, B, C, tanto faz, certo? E agora vem os números. Contando de 11 em 11, qual o primeiro múltiplo de 11 que eu tenho? Ó? O próprio 11, certo? Aí, qual é o próximo? Seria 11 vezes 2, que no caso vai dar 22. O próximo, 11 vezes 3, 33. E assim eu vou seguir até o último múltiplo, ó, menor do que 100. O último múltiplo de 11 menor que 100 que eu tenho é o 99. Então a resposta do nosso exercício seria isso aqui, ó. Um conjunto formado pelos números 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 e 99. Beleza, pessoal? Tá aí a solução. Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Valeu, espero que tenha ficado claro para vocês.